Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos nos acomodar, vamos dar início ao culto de adoração ao Senhor nesta noite, culto de doutrina, onde viemos aqui para aprender a palavra de Deus nesta noite. Amém? Vamos estar orando, pedindo a direção de nosso Deus nesta noite. E também vamos estar orando pelas nossas irmãs, a irmã Ana, que está dodói, a irmã Claudete, também está dodói, Juliana e o pequeno Samuel também, né? Vamos estar orando por eles, para que Deus venha tomar a frente, para que Deus abençoe, para que Deus toque nas suas vidas, né? Para que eles sejam curados, estejam novamente conosco aqui nesses dias. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por este dia, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, chamada Casa de Oração, Pai, onde nós como igreja estamos reunidos nesta noite, Deus, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, Pai. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Pai, recebe o nosso louvor, Deus. Deus, vem, Deus, nos ensinar aquilo que Tu queres, Senhor, através da Tua palavra que irá ser ministrada pelo Teu ungido, Pai. Deus, que o Teu Santo Espírito, Deus, venha abrir os olhos do nosso entendimento, Pai, para que possamos, ó Deus, nos conectar contigo, Pai, para que possamos estar, Deus, diretamente ligados a Ti, Senhor, nesses dias que são maus na terra, Pai. Obrigado, Senhor. Neste momento também, Deus, nós vemos Te apresentar, Deus, a vida dos Teus filhinhos, ó Deus, que se encontram enfermos, Senhor. Irmã Juliana, Deus, seu filhinho, irmão Samuel, a irmã Ana, Senhor, a irmã Claudete. Pai, nós levantamos um clamor nesta noite, Deus. Nós intercedemos pela vida dos Teus filhinhos neste momento, Pai. E Te pedimos a Tua bênção, Deus, sobre a vida deles, Senhor. Deus, que a Tua cura chegue sobre a vida deles neste momento, Pai. Nós profetizamos a Tua cura em nome de Jesus, ó Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhinhos neste momento, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, por tudo, Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Recebe a nossa gratidão nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor nesta noite, lá em Salmos, no capítulo 124. Logo após a leitura do Salmo, nossa irmã Silvana estará com a oportunidade para adorar o Senhor. Amém? Salmo 124. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel repita. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolido vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus, aleluia. O nosso socorro está no nome do Senhor. É aquele que está, o Deus de Israel, que não dorme um só momento, meus irmãos. Ele não dorme. Ele está do nosso lado, Ele está nos acompanhando, Ele sonda nossos corações, Ele sabe a nossa estrutura, sabe o nosso limite.
Ele sabe todas as coisas, amém? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor e agradecer pela palavra nesta noite. Santo e eterno Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida nesta noite, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Senhor, meu Pai? Muito obrigado, meu Deus. Recebe a nossa gratidão nesta noite, recebe o nosso louvor, Deus, a nossa adoração, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Tua graça sobre nossas vidas, Senhor, sobre cada vida aqui presente, Pai, por esta tão grande salvação, Deus, que nos alcançou, Pai. Nós te somos gratos, Senhor, muito obrigado. O que seria de nós, Senhor, se não fosse o Senhor? O que seria de nós, Pai? Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Fica conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos estar adorando ao Senhor esta noite, nossa irmã Silvânia. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor, vamos estar adorando ao nosso Deus. Eu queria pedir que a igreja ficasse de pé, para que a gente pudesse adorar. Que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos
de Deus, eles são maiores, né, do que o nosso. Os sonhos deles para a nossa vida nem se compara aos nossos sonhos, né? Então, que cada dia a gente venha crer e acreditar mais e mais no que o Senhor tem para nós. É grande, muito grande e além do que pensamos ou imaginamos. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O que nós não podemos fazer, Deus faz. Amém? Nós temos que ficar aos pés do Senhor, clamando, né? Buscando a sua presença, confiando no Senhor, porque o impossível é com Ele, né? E o possível é conosco. Amém? Vamos estar no momento do ofertório agora. A irmã Silene vai estar adorando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Amém? Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Vamos cantar o hino de número 77 da harpa cristã. Guarda o contato com teu Salvador. Precisamos estar sempre em contato com o nosso Salvador. Não podemos perder esse contato. 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E as nuvens do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com teu Deus contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em te ver. Guarda o contato com sublime ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor assim nos abençoe. Guarda o contato com teu Salvador.
Não deixa de estar em contato com o teu Salvador. A internet dele é direto, irmão, é ligada direto, não falha. É 24 horas no ar. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo e consagrando nossos dízimos e oferta a Ele nesta noite. Santo e eterno Deus, aqui na Tua presença nos colocamos, Pai. Muito obrigado, Deus, pela Sua presença em nossas vidas, Senhor. Por este contato, Senhor, que temos eternamente contigo, Senhor. Muito obrigado, Deus. Recebe a nossa gratidão nesta noite, recebe o nosso louvor, meu Pai. Muito obrigado, Jesus. Neste momento, Deus, especial do culto, Deus, onde podemos trazer ao Teu altar, Senhor, depositarmos nossos dízimos e ofertas no Teu altar, Senhor, para serem consagrados, Pai. Nós assim o fazemos, ó Deus, consagramos a Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Está convidando o pastor da igreja, ele vai estar ministrando, né, a palavra desta noite. Que possamos estar atentos, irmão, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus, eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, tudo que Ele já tem realizado, ministrado, e continuará também falando conosco através da sua palavra. Eu louvo a Deus pela vida de cada irmão aqui nesta noite, pela sua vida também que nos assiste. Talvez Claudete, ou Ana e Mateus talvez estejam nos assistindo, que Deus os abençoe também. E todos aqueles que estão nos assistindo também possam estar meditando junto conosco na palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre o Paracleto, que é o Espírito Santo, o Consolador. Começamos o estudo sobre o Espírito Santo de Deus e falamos da pessoa do Espírito Santo na quinta-feira passada, a forma que ele age, que ele trabalha, ele como pessoa, o que ele sente, o que ele faz, como ele age, e a importância de nós tratarmos ele como uma pessoa, de termos intimidade dele como um amigo. E nesta noite nós estaremos falando sobre a deidade do Espírito Santo, ou seja, do Espírito Santo como Deus, E ele também é Deus. E estaremos falando sobre isso, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de Atos, o capítulo 5, estaremos lendo do versículo 1 até o 4. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 Amém, amados? Diz a palavra do Senhor: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Amém? Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença nesta noite.
Ó Deus, te agradecendo pelo teu amor, a tua graça e o perdão. Ó Senhor, fala conosco através da tua palavra, nos ensina, ministra aos nossos corações. Ó Espírito Santo, abre a nossa mente, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos aquilo, Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, para nos ensinar, para que nós venhamos desenvolver cada dia mais, Senhor, no teu ministério, na tua obra, que a cada dia nós venhamos crescermos como cristãos, sermos melhores, servos e servas melhores diante de ti, Deus. Continua abençoando a vida de cada um que já está aqui neste lugar, aqueles que estão em casa, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, que o Senhor possa trazer a cura que eles precisam e que também eles possam ser alcançados pela tua palavra, Jesus. Fica conosco nesta noite, fala conosco, perdoa, Deus, minhas falhas e os meus pecados, usa, Senhor, a minha vida em tuas mãos conforme a tua vontade. São essas coisas que eu te peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nesta noite estaremos falando mais uma vez acerca do Espírito Santo e acerca do Espírito Santo como Deus, né? As Escrituras, elas nos apresentam, né, o Espírito Santo, né, não como só um ser divino, né? Não podemos confundir ele com um ser espiritual ou com algo celestial, que alguém possa falar assim, é um anjo, né? É um serafim, um querubim. Não, o Espírito Santo, ele também é Deus. Nós estamos falando da Trindade, estamos falando acerca do Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas no estudo em si, né, voltado para o Espírito Santo, ao qual eles é um só Deus, né? Na semana passada eu falei aqui acerca que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, mas são todos um só Deus, né? São seres, né? São um ser a qual é divino e que possui as características de Deus, atributos que só Deus tem. E nesta noite estaremos falando um pouco sobre isso aqui. E para, né, confirmar aqui o que estamos falando, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui no capítulo 5 de Atos, vai contar a história de Ananias e Safira, aonde eles, né, decidiram esconder parte ali, né, dos bens que eles tinham naquela época. A igreja primitiva, eles se ajuntavam, eles compartilhavam do que eles tinham, né, eles lançavam aos pés dos apóstolos, né, e faziam desta forma para que fosse administrado ali na igreja primitiva. E a palavra do Senhor nos diz que Ananias, né, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, eles haviam vendido, né, e com isso entrou em acordo com a sua esposa, com a sua mulher, eles ali reteve parte do preço e levando o restante, né? Eles não eram obrigados a dar todo o valor, né? Eles poderiam ter chegado aos apóstolos e ter falado, né? Eles quiseram meio que enganar, né? Trazendo para os dias de hoje, como alguém, ele, né, recebe um valor, Deus abençoa, trabalha, né, e aí traz só uma parte do dízimo, não traz o valor todo, né, e tenta enganar Deus, tenta enganar o Espírito Santo através dessa postura, né, e era como se fosse algo dessa natureza naquela época, né. Não tem nenhum problema nós sermos sinceros com Deus, não tem nenhum problema nós dizermos, Senhor, como aquela viúva que ela depositou algumas moedas ali, ela depositou tudo o que ela tinha, diz a palavra do Senhor. E o Senhor viu os outros que depositavam o que sobrava, né, do que sobrava. E aí o Senhor falou, aquela mulher ali, ela depositou mais do que os outros, né, porque o Senhor, ele sonda os corações. Deus, né, como ser divino, um dos atributos de Deus é que ele é onisciente.
e Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes, Ele sabe de todas as coisas, e não adianta a gente querer mentir contra Deus, mentir contra o Espírito Santo de Deus que está em nós. É importante entendermos, irmãos, que o homem, o ser humano, ele é formado de corpo e alma, e o Espírito, ele é aquele que vem, né, e dá a ligação do homem para com Deus. Ele faz esta comunicação, ele dá este acesso, né, de Deus falar comigo, com você. E o Espírito, ele passa a habitar em nós, e nós passamos, né, a ser um ser dicotômico, né? A dicotomia é o corpo, a alma e o Espírito, né? Como também Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo em um só, né? E aí nós começamos a entender que Ele habita em nós, Ele está em nós, e nós não podemos querer enganar, né, Deus, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Isso não quer dizer também que aqueles que não têm o Espírito Santo de Deus, né, Ele vai conseguir enganar. Não, não é isso que eu estou falando. Mas muito mais nós que servimos ao Senhor, né, que temos uma comunhão com o Pai. E eu acho interessante que muitas vezes, né, alguém chega para querer falar algo para o pastor, chega para querer até dar ordem da sua vida com Deus, né, da sua caminhada com o Senhor, como se o pastor ele fosse resolver o problema da sua negligência na caminhada, né, na igreja, nos caminhos do Senhor, como se fosse o pastor que fosse entender, né, mas Deus, Ele que sabe, né, o nosso coração verdadeiramente. Se nós estamos negligenciando as coisas de Deus, e nós estamos falhando com o Senhor. E aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que eles retiveram ali uma parte e eles esconderam, né? E eles não falaram nada aos apóstolos, achando que ia ficar encoberto. Mas aí a palavra do Senhor nos diz que Pedro, irmãos, Pedro ele era ali conhecido ali como o primeiro pastor ali da igreja primitiva. E ele falou algo interessante ali. Ele disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Veja que ele trata o Espírito Santo como um ser que é onisciente, que sonda o nosso coração, que sonda as nossas mentes. E ele demonstra ali algo muito interessante quando ele fala assim, olha, ainda no versículo 3, ainda ele fala assim: reservando parte do valor do campo. Você reteve, Ananias, uma parte ali do valor, escondeu. E aí ele continua dizendo no versículo 4: conservando porventura, não seria teu? O valor não está nas tuas mãos. Se você fosse fiel, você conservasse, não teria nenhum problema, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então ele coloca aqui o Espírito, né, como Deus. Primeiro ele fala: você mentiu ao Espírito Santo, e depois ele diz: você não mentiu aos homens, mas mentiu a Deus, né? Você escondeu do Espírito, você está escondendo de Deus da mesma forma. Não adianta nós querermos usarmos de subterfúgios, de desculpas, né, de justificativas, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, Ele prescruta todas as coisas. Então, nesta noite nós passamos a entender que o Espírito Santo, ele vai ter também os mesmos atributos que Deus tem, né? Que o Senhor, Ele tem. E quais são os atributos? Porque atributos são aquilo que só Deus tem, o homem não tem, né? O ser humano, nós falamos de atributos que nós homens temos, e que também, para identificarmos que o Espírito Santo, ele também é uma pessoa, né? O próprio Jesus, quando ele vem como homem, mas ele também era o próprio Deus, aqui nesta terra, né? Alguém aqui, né, às vezes querem trazer o entendimento que enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era só homem. Não, irmão, né? O Senhor, ele possuía os atributos de Deus. Ele também, irmãos, é claro que ele estava na natureza ali do homem, no corpo físico,
Mas em muitas situações nós podemos ver o Senhor ele andando sobre as águas, nós podemos ver o Senhor sondando os corações como onisciente das pessoas e tantas outras coisas, né, que a gente vê Deus, o próprio Jesus realizar. Mas nesta noite estaremos falando sobre o Espírito Santo, né, e a deidade do Espírito Santo ela é revelada através das qualidades divinas, né, que ele possui, as qualidades que só Deus possui. E um dos atributos de Deus é que ele é eterno. A palavra do Senhor nos diz que ele é de geração a geração, né? Que ele não tem início, a Bíblia fala que ele não tem fim. Por mais que o homem ele tente aí cavar para querer entender isso, irmãos, né? Porque quando nós passamos a explicar Deus, ele deixa de ser Deus, né? Ele que explica, né, a nossa natureza, o ser humano, né? É claro que ele se deu a conhecer, ele se revelou, mas tem coisas, irmãos, que só Deus, não adianta o homem especular, né? E uma dessas coisas é que ele é eterno, né? Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, né? E aqui em Hebreus, o capítulo 9 e o versículo 14 vai falar sobre isso, né? Que o eterno ele não é ter princípio e nem fim, né? Se você ver aqui em Hebreus o 9 e o 14, ele vai dizer: quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Veja, irmãos, que ele... Só o 14, Vinícius. Veja que ele trata aqui Cristo, e aí ele vai para o Espírito eterno, né? Que ele também possui este atributo que só Deus tem, né? Que ele é o próprio Deus. Então ele é um ser eterno. A palavra do Senhor nos diz, lá quando Deus estava criando o homem, né, que quando ele vai criar, ele diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali estava a Trindade presente, o Espírito estava ali realizando, ele estava executando ali também no início com Deus, com todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele também é de eternidade a eternidade. Ele também é Deus, ele também está, né, ele estava no passado, ele está no presente e está no futuro. Ele está em todo o tempo das nossas vidas, ele é um ser atemporal, né? Deus, ele não depende do tempo, né? Ele usa o tempo muitas vezes ao nosso favor, ao seu favor. Ele tem um tempo para todas as coisas, tanto faz para ele um dia ser como 1000 anos, como 1000 anos como um dia. Ele é Deus, ele é Senhor, ele está no controle de todas as coisas, né? E é importante entendermos isso. Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo, ele é um ser eterno também, né? Um dos atributos do Espírito Santo como Deus é que ele é eterno, né? E nós aqui, ainda quando estamos aqui nesta terra, nós passamos pela morte, né? Há um tempo para as nossas vidas aqui nesta terra. É claro que um dia estaremos com o Senhor, e a palavra do Senhor fala da morte eterna e fala da vida eterna. E nós estaremos, aleluia, em vida eterna, amém? O Espírito Santo de Deus está em mim e em você, aleluia, e ele colocará esta eternidade, aleluia, em nós um dia. Estaremos com ele para sempre, né? O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e ele nos dará esta condição um dia de estarmos para sempre. Mas enquanto aqui, irmãos, nós temos limitações, né? Passaremos pela morte. E outro atributo, né, e qualidade divina do Espírito Santo é que ele é onisciente. Já comecei falando aqui acerca de Ananias e Safira, né? Ele prescruta o nosso entendimento, né? O salmista Davi, no Salmo 139, ele vai dizer que ele nos sonda, ele nos conhece. Mas aqui em 1 Coríntios, o capítulo 2,
E o versículo 9, estaremos lendo do 9 ao 11. Porque onisciente é conhecer todas as coisas materiais e espirituais, celestiais e divinas. E também saber explicá-la. Né? O Espírito Santo, ele dá essa condição. Aí aqui em 1 Coríntios, o versículo 9, ele vai dizer assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Aí ele continua: Deus, porém, revelou-a a nós pelo seu Espírito. Aleluia. Né? Aquilo que o olho não viu, né? Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda, né, não, um homem, um ser humano, um homem natural, né, a Bíblia diz que o homem natural, ele não tem condições, né, de entender as coisas de Deus, porque elas se revelam espiritualmente. Então, o Espírito Santo, ele como onisciente, possuindo mais um atributo de Deus, ele, né, revela. Ele conhece o profundo e o escondido. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, né? Hebreus 4:12 vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Você consegue aí, irmãos, né, nas limitações que nós temos na nossa mente, saber onde é que fica a divisão da alma e do espírito, né? Só Ele, irmãos, sabe. Ele prescruta os nossos corações, Ele esquadrinha, Ele sabe o que está na nossa mente, e a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os desejos e as intenções dos nossos corações. E o Espírito, né, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. O Espírito, ele examina, irmãos, ele sonda, ele é onisciente, né? O diabo, ele não tem os atributos de Deus. O diabo, ele não consegue, né, saber o que nós pensamos. Ele não tem esse atributo. Só Deus tem esse atributo, né? E quando Deus, ele quer revelar a alguém através do seu Espírito, como foi o caso de Pedro, que Deus revelou a Pedro que Ananias estava escondendo ali, através do Espírito Santo, Deus revelou ali a Pedro, né? E aqui, irmãos, a palavra do Senhor nos diz acerca dessa situação. Aí ele continua: pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que está nele? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ninguém conhece, irmãos, senão o Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele sabe de todas as coisas, né? E aí é por isso que a palavra do Senhor nos diz que é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É através do Espírito de Deus, aleluia, que nós podemos alcançar a mente do Senhor, né? A palavra do Senhor nos diz que nós temos a mente de Cristo, né? Nós passamos agora a acessar os céus. A palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus, ele vem sobre nós, e esse reino de Deus é o Espírito Santo, né? Venha a nós ao teu reino, Senhor. E quando ele fala sobre isso, nós, irmãos, estamos aqui para que esse Espírito, o reino de Deus, ele alcance o nosso ser, alcance as nossas vidas, e ele nos conecte ao Pai, ele revele as grandezas de Deus. É por isso que enquanto nós estamos, irmãos, aqui meditando na palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a revelar as Escrituras, o Espírito Santo começa a abrir a minha mente, a sua mente, para entender o que Deus quer para as nossas vidas. Quando nós estamos muitas vezes aqui num culto de doutrina, como nós estamos aqui num culto de oração, quando nós estamos aqui numa escola dominical, num culto à noite adorando o Senhor, e às vezes a palavra vem, aí o Espírito Santo começa a falar com você, ele começa: olha, Deus está falando contigo, eu estou falando contigo, esta palavra é para você, olha, caminha assim, olha, eu quero isso na sua vida. O Espírito Santo, ele começa a acessar a nossa mente, acessar o nosso coração, aleluia, porque ele também é onisciente, amém? Quantas vezes, irmãos, você sai de casa cansado, quantas vezes você vem atribulado para a casa do Senhor, e às vezes falando no seu espírito com Deus,
E o Senhor chega, e você chega aqui, e Deus fala diretamente com você. Porque Ele já vem sondando o teu coração no caminho. Porque Ele já vem acessando a tua mente no caminho. Amém? Glória a Deus. Como é bom, irmãos, termos intimidade com o Espírito Santo. Que Ele é o próprio Deus. Como onisciente, e Ele vai cuidando, Ele vai falando, Ele vai ministrando aos nossos corações. E aí ele fala assim também: ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Amém? Isso é maravilhoso quando nós entendemos, irmãos. Até o 11, Vinícius. Isso é maravilhoso quando nós compreendemos. Então o Espírito Santo, ele também possui o atributo, né, a qualidade divina da onisciência. Ele sonda os nossos corações, né? E quando eu falei aqui acerca do diabo, que ele não acessa a nossa mente, né, eu falo no sentido dele não possuir esse atributo, né? Agora ele acessa muitas vezes a nossa mente pelo que nós falamos, pelo que nós olhamos, pelo que nós ouvimos, pelas portas que tem, né, no nosso corpo, e muitas vezes ele começa a lançar coisas para que nós venhamos entender, né, e acreditar naquilo, né? Muitas vezes nós já estamos acessando situações ou falando, né, muitas vezes dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, né, nós falamos, nós às vezes até pecamos, e o diabo muitas vezes diante, né, dos seus agentes, ele passa a usar essa artimanha para acessar a nossa mente. Mas isso não quer dizer que ele tem esse atributo de onisciência, a não ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, outra qualidade divina do Espírito Santo é que ele também é onipresente. Lembrando, irmãos, que nós estamos falando da deidade do Espírito Santo como Deus também, né? E nós estamos provando aqui pela Bíblia que ele tem os mesmos atributos que Deus possui, né? Então, se você vê aí, ele como onipresente, o Salmo 139, que eu já citei aqui, nós vamos ler lá o verso 7 a 10, né? Nós temos falado aqui acerca disso. No Salmo 139, ele fala dos atributos de Deus, da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. E, né, onipresente é aquele que está em todo lugar. Onisciente é aquele que sabe todas as coisas. Amém? E onipresente, ele está em todo lugar. Nós não temos como fugir da presença dele. Aí ele diz aqui, né, o seguinte, no Salmo 139, o verso 7: para onde me ausentarei do teu Espírito? Né? Para onde fugirei da tua face, da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará. A tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz, se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Então você vê aí, irmãos, que o texto, ele mostra isso para nós, né? O Espírito Santo, ele tendo acesso, né, a todo lugar, a todo tempo e a toda hora. O salmista, ele disse: para onde eu fugirei? Para onde eu fugirei da tua face? Né? Ele começa a dizer aqui, deixa eu abrir aqui no Salmo 139, né, aqui no verso 7, para onde me ausentarei do teu Espírito? Né? Para onde fugirei da tua face? Será que nós temos, irmãos, como se esconder do Espírito Santo? Ele é onipresente, ele está em todo lugar. Muitas vezes, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que, pelo contrário, nós se escondemos nele, ele nos esconde muitas vezes do inimigo.
né? O salmista muitas vezes diz: Senhor, eu desejo, né, adentrar no teu pavilhão. Quando muitas vezes os soldados eles voltavam das batalhas e eles ali eram feridos, e eles perdiam um braço, eles perdiam uma perna, e eles precisavam de um local seguro, de uma fortaleza, onde o inimigo ele não o encontrasse, aonde, né, o inimigo não o achasse, para que eles pudessem ser restaurados. E o Espírito Santo de Deus, ele é aquele que nos conduz para lugares como esse. Ele, em muitas situações, irmãos, nos leva para um lugar de descanso. Como o próprio salmista falou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor me faz deitar em pastos verdejantes e me conduz para as águas tranquilas, as águas de descanso. Amém? Glória a Deus. Né? Às vezes estamos em situações como essa, irmãos, precisando que o Senhor ele nos leve para as águas tranquilas. Às vezes a tempestade está grande, mas aí o Senhor ele vem e acalma. Ele traz bonança, ele nos leva para situações, às vezes nós estamos em uma situação tão difícil, de mar agitado, mas o Espírito Santo de Deus que conhece o nosso ser, né? Quantas vezes, irmãos, nós estamos sorrindo, quantas vezes nós estamos com uma postura que está tudo bem, mas por dentro está tudo bagunçado, mas por dentro está uma tempestade tremenda, mas aí o Espírito Santo ele sabe nos conduzir as águas tranquilas. Aleluia. Ele sabe, irmãos, nos levar para aonde está a calmaria. Amém. Glória a Deus. Talvez você não consiga enxergar, mas Ele sabe, porque Ele está em todo lugar. Aqui está a tempestade, né? Mas aí Ele quer nos levar como onipresente. Eu estou em todo lugar, eu sei aonde está a calmaria. E aí ele é um atributo, né, do Espírito Santo também, a eternidade, porque ele disse lá no verso 8, se eu subo aos céus, lá está, e se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Aleluia. Oh, aleluia. Isso é um cântico de Davi, irmãos. O salmista, quantas vezes ele esteve em perigo no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai, quando ainda não era nem rei, mas o Senhor já estava lá com ele. Amém? O Espírito já estava lá agindo na vida de Davi, né? Já estava ali acompanhando os seus passos. Aleluia, e Ele é aquele que acompanha os nossos passos. Ele é aquele que entra onde nós entramos, né? É necessário nós entendermos isso, irmãos, que Ele está conosco todos os dias, né? O Senhor falou: eis que estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Ele veio, o Espírito Santo passou a habitar em nós. E agora, irmãos, Ele nos leva para este lugar, Ele passa a estar conosco, Ele passa a cuidar das nossas vidas, e o salmista disse: ainda lá haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Aleluia. Então Ele nos conduz, irmãos, Ele está com você em todo o tempo. Não te preocupas, né, com as lutas que você passa. Não te preocupa com as ameaças do diabo, do inimigo. Aleluia. Maior é o que está contigo, amém? Maior é o que está conosco. O Espírito Santo, Ele está em todo o tempo. Os olhos do Senhor estão, irmãos, em nossas vidas. Ele nos conduz. Ele cuida das nossas vidas. Ele, o Espírito Santo, como ser, né, divino, que está em todo lugar, como onipresente. E Ele também, irmãos, né, diante de tudo que nós estamos falando aqui, né, nós podemos compreender a grandeza do seu poder, dele como divino, como eterno. Se você vê aí Provérbios 15 e o verso 3, Provérbios 15 e o verso 3, a palavra do Senhor vai dizer assim:
os olhos do Senhor estão em todo lugar, vigiando os maus e os bons. Ele, como Deus, os olhos do Senhor, né, eu já falei aqui que Deus, ele é espírito, né? Que Deus, ele não tem olhos, ele não tem mão, ele não tem perna. Ele usa, né, esta linguagem para que nós compreendamos o que ele quer falar conosco, como é que o Senhor, ele age em nossas vidas, né? E os olhos do Senhor estão em todo lugar, ele vigia. A Bíblia diz que o guarda de Sião, ele não dorme, ele não tosqueneja. Então os olhos dele estão em todo lugar. E quantos livramentos o Senhor já te deu, né? Você tem visto, né, os cuidados do Senhor na sua vida? É porque o Espírito Santo de Deus está aí do teu lado. É porque Ele tem cuidado, Ele tem visto detalhes da tua vida, os passos, né? É Ele que nos guia. Aleluia, Ele é onipresente, irmãos, Ele está presente. Amém? Glória a Deus. Né? Quando nós saímos, né, daqui, né, é claro que os olhos do Senhor estão em todo lugar, mas Ele vai conosco. Ele está falando aqui em tantas outras igrejas hoje que estão reunidas. A presença do Senhor está em todo lugar, e talvez você na sua mente queira compreender também como é que pode algo dessa natureza. É porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãos, e como é maravilhoso servirmos a este Deus, um Deus que nós entendemos e sentimos seguros que Ele está conosco todos os dias. Todos os dias a presença do Senhor está em nossas vidas. Aleluias. Ele também é onipotente, né? Outra qualidade divina do Espírito Santo, né? Faz parte do atributo de Deus, né? Onipotente é possuir o poder que não há limites. Ele tem todo o poder. Não existe nada difícil para o Senhor, né? Assim como o Senhor falou através do anjo ali, né, numa teofania, quando Deus ele aparece em forma de anjo ali para Sara, para Abraão, que disse: olha, você vai ter um filho na sua velhice, Isaac virá. E Sara estava rindo atrás da cortina, e ele falou: olha, por acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa difícil para o Senhor fazer? Existe alguma coisa que, né, Ele não possa realizar em nossas vidas? Muitas vezes nós queremos limitar o poder de Deus, mas Ele é onipotente, irmão. Ele tem todo o poder. E aonde você precisa que o poder de Deus haja na sua vida? Se o Espírito Santo de Deus, ele habita em você, a Bíblia diz que Ele opera maravilhas. E sabe o que é maravilha, irmãos? Operações de maravilhas é um dos atributos dos dons espirituais. Operação de maravilhas é quando você não tem um braço e o braço do nada cresce. É quando alguém, que o médico diz assim: olha, esse daí já não tem mais jeito, nasceu desta forma, sem cérebro, ou nasceu com algo assim, e o Espírito Santo de Deus, ele sopra e ele traz à existência aquilo que não existe. Aleluia. O Senhor disse: haja luz, e houve luz. Ele disse que haja a expansão dos mares, e assim acontecendo. Só com a palavra do seu poder. Ele é o Deus do impossível. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente. Lá em Lucas, Evangelho de Lucas, o capítulo 1 e o versículo 35. Lembrando que nós estamos falando da deidade do Espírito Santo. Lá em Lucas, o capítulo 1 e o versículo 35 vai dizer assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado o Filho de Deus. Então, meus irmãos, só até aí, então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que isso foi o anjo revelando a Maria, algo que nunca tinha sido visto na humanidade. Deus nascer num ventre, ou ser criado,
no ventre ali de uma mulher, era necessário que ele nascesse, para que ele nascesse sob a lei, para que ele pudesse cumprir a lei. E a palavra do Senhor nos diz que o anjo chegou para Maria, né, e falou acerca disso, que o Espírito Santo ele virá sobre ti. E ele não só faz obras externas, como ele faz obras internas dentro de nós. Aleluia! Ele pode fazer coisas grandiosas no seu coração, amém? Ele pode tirar aquela doença, aquela enfermidade. Ele pode quebrar o coração de pedra do seu marido. Ele pode quebrar o coração de pedra do seu filho. Ele pode mudar a história da sua casa. Aleluia! Então creia nesse Deus onipotente. O Espírito Santo pode alcançá-lo. Amém? E a palavra do Senhor nos diz que assim aconteceu com Maria. O Espírito Santo envolveu aquela mulher e ali fez com que, né, o Senhor, né, fosse ali criado, aonde José não compreendeu, né, aonde ele precisou ser revelado também, que ele queria deixar Maria secretamente. Aleluia. E o Senhor fala com aquele homem e diz: José, não temas receber a tua mulher, porque o que está nela foi gerado pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo, ele age, irmãos. Ele tem todo o poder. Ele pode fazer aquilo que você não pode. Aleluia. Assim como ele fez na vida de Lázaro. Quando Lázaro estava ali, já depois de 4 dias, fedendo, né, já estava em estado de decomposição. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor mandou tirar a pedra, que era aquilo que o homem poderia fazer. Mas aquilo que nós podemos fazer, irmãos, Deus não vai fazer. Então faça a sua parte, né? Honre a Deus, sirva ao Senhor com fidelidade, agrade ao Espírito Santo de Deus, zele pelo Espírito de Deus que está na sua vida, na minha vida, porque o impossível Ele vai fazer. Aquilo que é para nós fazermos, irmãos, Deus não vai fazer. Tirai a pedra, mas o que está morto Ele pode fazer, trazer a vida, como Ele falou para Ezequiel no vale de ossos secos. Tu crê que esses ossos eles podem voltar a ter vida? E ele disse: Senhor, tu sabes. Ele disse: então profetiza, faz a tua parte, serve ao Senhor. Aleluia, coloca a tua fé em ação. Aleluia, profetiza sobre os ossos. Aleluia, como foi a palavra aqui terça-feira, ser perseverante, faz a tua parte. Aleluia, e o Senhor, Ele fará o impossível, porque Ele tem todo o poder. Ele é poderoso para fazer, diz a palavra do Senhor, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia, não existem limites, irmãos, para Deus quando Ele quer agir. Não existem limites. Então, nós falamos aqui dos atributos que o Espírito Santo possui, que Deus também possui. Ele é eterno, Ele é onisciente, Ele é onipresente e Ele é onipotente. E aqui também estaremos falando a deidade do Espírito Santo também é revelada através das suas ações e obras realizadas, né? Temos falado sobre isso lá no Salmo 104 e o verso 30, o Espírito Santo, ele é o Criador. Assim como Deus criou também o homem, assim como Deus criou a terra, assim como o Senhor, Ele formou muitas coisas, o Espírito Santo também possui, né, esta característica, Ele cria também, né? Se você ver aí, Salmo 104, 30 diz assim: envias o teu fôlego e são criados assim, e assim renovas a face da terra. Esse fôlego aí, irmãos, em outras traduções vai estar espírito, né? Alguém está com alguma, é porque não abriram, mas se alguém estiver com esta tradução aí, né, Salmos 104, eu acredito, deixa eu ver aqui como é que está a minha.
Salmo 104 e o verso 30 diz assim: envias o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Então, esse espírito, irmãos, como vento, como sopro de Deus para as nossas vidas, ele é criador, ele renova a face da terra, assim como ele estava no princípio de todas as coisas, né? Como nós já falamos aqui, que ele traz à existência aquilo que não existe. Então, o Espírito Santo também, ele é criador, como o próprio Deus criou todas as coisas. Ele também estava ali no momento com Deus, formando, criando, trabalhando, realizando, aleluia, né? O Senhor também, o Espírito Santo também, ele criou o homem, né? A palavra do Senhor nos diz que formou Deus o homem do pó da terra, e soprou nele o fôlego de vida, e ele foi feito alma vivente. Lá em Jó 33 e o 4, Jó 33 e 4, a palavra do Senhor amém? Os irmãos estão acordados aí, amém? Não durmam não, em nome de Jesus. Para não dormir, abram a Bíblia, procure os textos. Sabemos que a quinta-feira o cansaço é grande, mas vamos caminhando aqui, já estou terminando, né? Jó 33 e 4 diz assim: o Espírito de Deus me fez isso, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Veja, irmãos, que o texto ele diz: o Espírito de Deus me fez, ele me criou, né? E o sopro que Deus ele deu, ele trouxe vida ao ser humano, né? Então o Espírito Santo também, ele nos formou como Deus, como Senhor, realizando todas as coisas, né? Ele é o próprio Deus agindo em nossas vidas, né? E muitas aí, como falei na quinta-feira passada, algumas religiões aí não acreditam no Espírito Santo, não acham que ele é um ser divino, e não trata ele como Deus, né? Mas aí, irmãos, é preciso compreendermos isso, que todos os atributos que Deus tem, o Espírito tem, né? Que todos os atributos, que todas as, né, formas que ele age, ele também tem, ele é revelado através do Espírito Santo, né? Se você vê também o Espírito Santo, ele ressuscita, lá em Romanos 8:11, assim como Jesus, né, se nós formos trazer um estudo aqui em conjunto do Pai, o Filho e o Espírito Santo, a gente vê Jesus tendo esses mesmos atributos, a gente vê Deus no Velho Testamento tendo esses mesmos atributos, e a gente vê o Espírito Santo ele tendo também esses mesmos atributos, essas mesmas formas, só que nós estamos retendo o nosso estudo ao Espírito Santo. Então Romanos 8:11, ele vai dizer o seguinte: carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o 8 e o 11, vai dizer: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos há de dar vida também aos vossos corpos, os corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. Oh, aleluia. Quantas vezes, irmãos, estamos mortos espiritualmente? Quantos muitos aí fora estão, mas existe um Espírito que ele dá vida, aleluia, que ele ressuscita, aleluia. A palavra do Senhor nos diz que foi ele, irmãos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi o Espírito do Senhor, né? Que quando Jesus ele foi ali crucificado, a palavra do Senhor nos diz que ele estava vivo, o Espírito está vivo, irmão. Estava agindo ali, e ele ali ressuscita Jesus, ele traz de volta. E aí, da mesma forma que ele ressuscitou a Jesus, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo escrevendo: aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais.
aleluia, naquele dia quando Jesus, irmãos, ele raiar nas nuvens, que ele nos chamar, a Bíblia diz que este corpo, ele se revestirá da incorruptibilidade. Eu fico imaginando, irmãos, quando, né, nós que fomos para o pó, né, que muitos que morreram, a Bíblia diz que o mar darão os seus mortos. A palavra do Senhor nos diz que aqueles que estarão nas tumbas e sairão, né? E aí eu fico imaginando a voz do Espírito Santo, aleluia, ecoando aos nossos corpos mortais e trazendo vida novamente. Glória a Deus, né? A palavra do Senhor nos diz para aqueles que estão sem vida aí fora que há esperança para a árvore que foi cortada. Há esperança. E talvez nesta noite você já esteja sem esperança na vida de alguém que está morto espiritualmente aí fora. Mas não deixe de orar. Não desista, porque o Espírito Santo de Deus pode vivificar ele. Ele pode vivificar as nossas vidas e ressuscitar também os nossos corpos, né? Amém? Então o Espírito Santo ele também ressuscita, assim como Deus ele fez várias vezes, né? O Espírito Santo ele santifica. Só falta esse mais um tópico para nós concluirmos. O Espírito Santo ele santifica. 1 Coríntios capítulo 6. A deidade do Espírito Santo também é revelada através das suas ações e obras realizadas. E uma delas também é que ele santifica. 1 Coríntios 6, 11. Alguns de vós ereis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia. Quantas vezes, irmãos, nós estamos precisando e buscando cada vez mais, porque nós necessitamos de santificação. E não há outra forma, se não tivermos intimidade com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que aquele que for santo, santifique-se mais. Aquele que for puro, purifique-se mais. Agora, aquele que for impuro, que se surge mais, irmãos. Mas se nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, e nós estamos precisando de santificação, nós estamos precisando, irmãos, de transformação, de sermos lavados, transformados, purificados, só através do Espírito Santo de Deus. Por isso que é necessário, irmãos, para termos comunhão com Deus, entregarmos a nossa vida a Cristo Jesus, e quando nós entregamos a nossa vida ao Espírito Santo de Deus, Ele vem, Ele passa a fazer morada em nós como templo e morada do Espírito, e Ele mesmo começa, né, modificar, purificar, limpar, lavar, tirar aquilo que não agrada. É necessário nós deixarmos o Espírito Santo, amém? Conduzir as nossas vidas, tirar aquilo que não agrada. Dizer: Espírito Santo, tu tem liberdade para tirar aquilo que não está te agradando, para santificar-me, para purificar-me na presença do Senhor, né? É importante dizermos isso para Ele, né? É como aquela música, aquele louvor que diz que tens liberdade aqui, Espírito de Deus, né? Muda as coisas de lugar, né? Tira, né? Mostrando como uma casa, você como dona de casa, né, que vai cuidando da sua casa, porque uma casa suja, uma casa impura, né, não é boa, não é agradável. O Senhor ele gosta de limpeza, o Senhor ele gosta de algo limpo, e é necessário nós deixarmos a nossa casa limpa, para que o Espírito Santo ele se sinta à vontade em nós, amém? Limpa, cheirosa, agradável, para que o Espírito Santo, quando chegue, quando ele adentre, quando ele habite, ele se sinta à vontade de purificar mais, de limpar mais. Assim sejamos nós em nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então ele santifica, ele purifica, ele lava. Isso também é atributo de Deus. Isso também faz parte das obras de Deus em nossas vidas. E por último, o Espírito Santo confere dons, né? É bem conhecido esse texto de 1 Coríntios, do capítulo 12.
E o versículo 8, em 1 Coríntios, capítulo 12, vai dizer a palavra do Senhor, 1 Coríntios 12, e o verso 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito. Veja, irmãos, que ele fala que é o mesmo Espírito agindo, né, a palavra do conhecimento, né? E aí ele continua, e a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, né, dons de curar, e ele vai falando ali das operações de milagre, de maravilhas, de profecia. Então o Espírito Santo, ele também confere dons, ele concede ao homem conforme ele quer, a quem ele quer, como Deus agindo, né? Deus, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Alguns, né, acham que Deus se arrepende por alguns textos que tem na Bíblia, né? Mas essa palavra arrependimento, quando você vai para o original, é um lamento, quer dizer lamento. Deus, ele lamenta porque o homem, né, quando falhou contra o Senhor, e o Senhor lamentou por o homem ter falhado. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele nem mente, nem se arrepende, né? Então, assim, Deus, ele age em nossas vidas, ele chamou você, o Espírito Santo, ele separou você, ele concedeu dons à sua vida, dons espirituais para você usar na sua obra, para você usar no serviço do Mestre, aleluia, e ele deseja usar as nossas vidas cada vez mais, amém? E talvez você nesta noite esteja se perguntando, ou passou até pela mente, dizendo, mas rapaz, eu sou tão fraco, eu não sou nada, né? Eu sou tão pequeno, verdadeiramente somos pequenos, mas o Espírito Santo de Deus, ele olhou para mim, para você e disse, eu quero ela executando este trabalho, eu quero ele realizando as minhas obras, eu vou conferir dons espirituais a ele e a ela para realizar os meus desígnios. Então ele pensou em você, ele olhou para você, amém? Aleluia. Então se sinta privilegiado nesta noite, que o Senhor olhou para você, lhe chamou, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você, aleluia, amém? Aleluia. Então que nós possamos entender todas essas coisas aqui nesta noite, né? A conclusão aqui que nós podemos entender, que acabamos de ver, né, que estas passagens bíblicas, e é impossível atribuir estes poderes a um ser que não seja divino ou divina, né? A própria Bíblia foi inspirada por ele, né? Onde a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Pedro, capítulo 1 e o versículo 21, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, irmãos, ele, como Deus, continua cuidando da minha e da sua vida. Amém. Fica de pé nesta noite. Eu queria convidar Vinícius para me ajudar aqui no louvor. E nós podemos entender que ele é aquele que está conosco todos os dias, cuidando de cada parte das nossas vidas, conduzindo os nossos passos, aonde ele, como onisciente, como onipresente, né, como onipotente, ele como eterno, está cuidando de todas as coisas na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar
Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia, quero que valorize. Quero que valorize o que você tem. Ah, o Senhor, Ele conhece o teu coração. Aleluia. O Senhor, Ele está cuidando da tua vida. Não ache que você não é ninguém, que você não é nada. Mas pelo contrário, Ele enviou o seu Espírito como divino e eterno e passou a habitar dentro de você. Aleluia! Glória a Deus! Santo é o teu nome, Jesus. Eu venho falar do valor que você tem. Aleluia! Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Diga, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, aleluia. Oh, oh, oh. Você tem um valor. Oh, Jesus, obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado por estar em nosso meio, em nossas vidas, por estar cuidando de cada detalhe, Senhor, por estar nos conduzindo, Senhor, nos teus caminhos. O Senhor como onipresente, onisciente, onipotente, Criador, que traz vida, aleluia, que transforma o nosso ser, aleluia, que cuida de nossos passos, continua nos conduzindo para mais perto de Deus, continua cuidando, Senhor, de cada família aqui representada. Oh, Senhor, aqueles que ainda não foram alcançados por Ti, Espírito Santo, oh, aleluia, louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Alcança as casas, traz luz aonde há escuridão. Oh, Senhor, traz libertação, aleluia, para aqueles que se encontram presos, Senhor, em vícios, em tantas coisas aí fora, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo possa adentrar, Senhor, e fazer morada nessas vidas. Obrigado por cuidar das nossas vidas, Espírito.
Aleluia. Obrigado, aleluia, por interceder por nós, quando nós nem sabemos falar, nem orar. Oh, aleluia, com gemidos inexprimíveis. Oh, Senhor, obrigado. Continua abençoando a tua igreja, Senhor. Continua nos conduzindo, Senhor, conduzindo os nossos passos para te servir com fidelidade. Aleluia. Vamos ir mais para casa, nos dá uma noite reparadora de sono. Toma frente da vinda dos teus servos, Senhor. Aleluia, no sábado, que eles venham na tua santa paz. E que esse evento ocorra tudo para a honra e glória do teu nome, Senhor. Este impacto missionário que estará acontecendo aqui, que seja bênção, Senhor, na vida dos nossos irmãos, na vida desta comunidade, em nome do Senhor Jesus, e na vida das nossas crianças. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Os irmãos estejam, aqueles que puderem aqui, começará às 9 horas da manhã, no sábado. Então, aqueles que puderem chegar às 8h30 por aqui, já estejam, para dar apoio, a esse trabalho que estará acontecendo aqui. Sabemos que a nossa igreja ela não tem um bom número, de pessoas. Então, sentimos a necessidade que aqueles que puderem estejam aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Não haverá escola dominical, porque o culto, o trabalho acontecerá no sábado e no domingo, mas haverá culto à noite de louvor e adoração. Amém? Então, vamos estar servindo ao Senhor em nome do Senhor Jesus. E a missionária Tereza está incumbida aí de avisar as crianças do bairro.